Muito boa noite a todos. Em nome de toda a equipe que executa, que toma parte desse evangelho, desejamos boas-vindas a todos, que todos estejam bem, com saúde, e que os ensinamentos que vamos receber hoje, desse livro bendito, possam nos auxiliar na nossa caminhada. E agora eu gostaria de pedir a todos para desligarem seus microfones, mantendo-os desligados até o final desse evangelho, informando também que o Lar do Amor Cristão é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. E todas as suas atividades, não é necessário apresentação, nem tampouco divulgação de nenhum documento de identificação pessoal, e nem tampouco a cobrança de alguma taxa. Essa reunião está sendo gravada e as imagens vão estar no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial. E também estarão no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Então, quem não quiser aparecer na filmagem, pode desligar suas câmeras. E como eles estão em todas as mídias sociais, o Facebook e o YouTube, eles podem ser acessados a qualquer momento e assistidos novamente ou divulgado para as pessoas com as quais nós temos relação. E assim podemos, mais uma vez, estar colaborando com a divulgação do Evangelho de Cristo. E com relação à cesta básica, aqui nós temos um folheto que ele mostra todos os componentes da cesta básica, lembrando que o Lar do Amor Cristão distribui mais de 110 cestas mensalmente, com todos esses componentes, e nós apenas montamos essas cestas, tendo em vista recebermos as doações de todos. Então, quem puder e quem desejar colaborar, pode fazê-lo. Nesse folheto, ele apresenta algumas formas que podem ser usadas para fazer essa colaboração, e uma delas também é levando os gêneros diretamente lá no lar. O pessoal está lá segunda a sexta, das 9 às 17, e ao sábado, das 13 até às 15 horas. Tá? E com relação aos cursos da doutrina espírita que o Lar promove, nós temos os cursos regulares, que é o básico, aprendiz, educação mediúnica, etc. Esses cursos são feitos de forma online, utilizando essa mesma plataforma que nós estamos usando aqui. As aulas são às quintas-feiras à noite, e nós temos também 2 grupos de estudo que se reúnem com o objetivo de divulgar os ensinamentos, os livros da doutrina espírita, né? Então, nós temos um dos grupos, que é às terças-feiras, às 15 horas, que é o grupo híbrido, pode ser tanto pessoalmente ou online, né? E às quartas-feiras, às 20 horas e 20 minutos, são cursos que se performam de forma virtual, tá? Utilizando isso daí. Esse mesmo plataforma que nós estamos usando neste evangelho. E as inscrições desses cursos podem ser feitas diretamente através do site do Lar do Amor Cristão. Então, aí nós temos temos aí o site, que é o lardoamorcristão.org.br. Lá dentro é bem simples, tem uma divisão que fala dos cursos, e aí vocês mandando lá uma informação, o pessoal vai entrar em contato e dar todas as instruções, tá? Com relação à água fluidificada, quem quiser ter esse líquido bendito fluidificado, pode colocar que durante este evangelho, os mentores que nos assistem farão a fluidificação da água. Tá?
E os pedidos de vibrações podem ser feitos aqui através desse chat, onde nós temos aí até uma indicação bem simples aí. Clicando aí já aparece uma tela para colocar o nome da pessoa e também uma descrição sucinta do problema. E esses pedidos de vibrações também podem ser feitos através do nosso site. Se vocês entrarem lá no site, vai ter uma divisão onde está bem claro ali uma forma de vocês mandarem esses pedidos de vibrações para as pessoas que estão necessitadas, passando por alguma situação um pouco mais difícil. Tá? Então, agradecemos aí a atenção de todos, esses foram os recados da noite. Agora, com relação ao Evangelho, hoje, como vocês sabem, nós estamos tratando das parábolas de Jesus, e hoje a parábola que nós iremos abordar é a parábola da ovelha perdida. Quem vai fazer a apresentação vai ser a Diná, e depois a LED fará as vibrações para nós. E então hoje vai ser a parábola da ovelha perdida, e na próxima semana nós abordaremos a parábola do cego que guia outro cego. Tá? Então, era essas informações. Agora, para nós começarmos a nos harmonizar com o Evangelho, eu vou pedir aqui para a nossa querida Lisandra fazer uma leitura para nós nos harmonizarmos. Por favor, Lisandra, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui a lição número 1 do livro Pronto Socorro, Momentos de Crise. É uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Momentos de crise. Ninguém os deseja, e todos procuramos evitá-los, os momentos de crise. Configuram-se eles, mais particularmente, nas ocorrências externas das quais nem sempre somos partícipes. Hoje, será determinada atitude considerada infeliz, assumida por pessoa que se nos liga ao coração pelos laços íntimos. Amanhã, pode surgir em grandes conflitos dentro do grupo familiar. Depois, é possível apareçam no afastamento de companheiros dos mais estimáveis. E mais adiante, no tempo, os instantes difíceis serão aqueles em que a desencarnação de um ente amado, quando nos achamos na Terra, nos envolvem nuvens de sofrimento e lágrimas. De certo, nessas horas amargas, é indispensável sejamos a segurança daqueles irmãos enfraquecidos, diante da prova, ou a escora daqueles que estão esmorecendo no cotidiano, prestes a cair. Em todos os lances constrangedores da experiência humana, é razoável nos façamos a palavra de bom ânimo e o gesto de apoio espontâneo para todos aqueles que nos cercam. Entretanto, amparando aos outros, é imperioso não nos esquecermos. Instalemos a luz da compreensão por dentro de nós e sustentemo-nos no clima da confiança para que os embates da escola humana nos encontrem firmes na fé em Deus e em nós próprios, reconhecendo que as crises são fases de mudança, às vezes, marcadas por enormes tribulações, das quais a divina providência, utilizando recursos que desconhecemos, nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. Obrigada. Muito obrigado, Lisandra, por participar aqui do nosso Evangelho. Então, agora, convido a todos a nos tranquilizarmos, deixando um pouco de lado os nossos afazeres do dia a dia, e assim mentalizando o Mestre Jesus. E de mãos dadas com o Mestre Jesus, vamos até Deus, nosso Pai. E assim agradecemos a oportunidade bendita da vida. E agradecemos também ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos dá através desse livro bendito. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora convidamos aqui a nossa querida Diná para ela fazer a apresentação da parábola da noite. Boa noite, Diná. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola da ovelha perdida. Ela é bem conhecida, né? Ela está em Lucas, no capítulo 15, versículo do 4 até o 7. Jesus, ele falava a todas as pessoas indistintamente. Ele não fazia distinção entre pobres, ricos. E por onde ele andava, ele atraía uma multidão. E em meio a essa multidão, sempre haviam publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, muito mal vistos, né, pelo povo. Aliás, eles são mal vistos até hoje. E os considerados pecadores, que viviam em constante violação dos mandamentos sagrados, que também se aproximavam de Jesus para ouvir o que ele falava. Vendo isso, os fariseus e os escribas, que achavam serem melhores que os outros, eles murmuravam entre eles: este homem recebe os pecadores, come com eles, criticando Jesus. Jesus, ouvindo aquilo, e conhecedor do fato de que aqueles homens que pertenciam à elite do povo hebreu eram muito vaidosos e sabiam o valor que tinha uma ovelha, contou a seguinte parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos, pois, comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam do arrependimento. O pastor, que a gente já percebeu nessa parábola, é Deus, e as ovelhas somos nós. O grande ensinamento dessa parábola é a certeza do grande amor do Pai por nós. Mesmo saindo dos caminhos do bem, podemos ter a certeza que Deus nunca desiste de nós. Deus não se afasta de nós nunca. Nós é que, como crianças rebeldes, não escutamos as suas advertências e agimos por nossa conta e risco, fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio. Por isso é que nos afastamos de Deus. E como nos afastamos? Na maioria das vezes, a gente se afasta de Deus nos momentos de crise. Aquelas crises que a Lisandra leu. A crise por uma doença não curada que nos faz perder a fé em Deus. A crise financeira, que faz procurar a porta larga, a porta das facilidades, os modos mais fáceis de conseguir um dinheiro sem ser pelo trabalho duro. A crise familiar, pela perda de um ente querido, que não nos conformamos com o caso de um ente querido, quando a gente não se conforma. Puxa vida, né? Rezei tanto e Deus o levou. E a gente acaba se voltando
contra Deus. E, assim, acabamos enveredando pelos caminhos do mal e da escuridão. E como seremos resgatados? Deus sempre enviará benfeitores espirituais para nos alertar até através de um espírito amigo que vai sussurrar no nosso ouvido que nós estamos indo para o caminho do mal, ou ele vai também enviar a ajuda através de amigos, parentes, colegas, e até mesmo pessoas estranhas, que às vezes vão chegar para nós e falar alguma coisa que a gente não tem nada a ver. E às vezes acontece o contrário. Nós é que vamos chegar para uma pessoa e falar alguma coisa e depois se perguntar, mas por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Mas ajudou aquela pessoa, tá? E assim, estamos sempre avisando, tentando colocar a pessoa nos caminhos do bem. Esses conselhos serão sempre nesse sentido. É claro, nós sabemos que sempre dependerá da nossa vontade em mudar, do nosso arrependimento sincero, que a gente vai conseguir mudar da nossa... Deus é justo. Nós não ficaremos impunes, não. Não ficaremos, não. Arcaremos com as consequências do mal que fizermos. Nos colocaremos à disposição para a remissão, escolhendo nós mesmos as atitudes reparadoras para prosseguirmos no nosso caminho evolutivo. Em alguns casos, essa reparação se dá em uma só vida. A gente faz, se arrepende e já se conserta tudo. Mas, em outros casos, a gente precisa de muitas encarnações. Às vezes muitas, às vezes menos, mas a gente consegue o reparo. Quando a gente tem em nós a certeza de termos a vontade da reforma íntima, né? Fazermos em nós a reforma íntima e melhorarmos. Às vezes é difícil a gente chegar a essa conclusão quando a gente está do lado escuro. De qualquer modo, essa parábola ela deixa bem claro que todos serão resgatados e que sim, existe, e que não existe, aliás, não existe a pena eterna. Não existe a pena eterna. Lá no Evangelho, nós temos o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um implacável perseguidor de cristãos. E ele foi resgatado por Jesus, em espírito, lá na entrada de Damasco. Mostrando tolerância e perdão, Jesus transformou Paulo num grande apóstolo. Repetimos, Deus é amor e nunca nos condenará a penas eternas. Inferno, não. A gente pode acontecer a gente ficar um tempo um pouco maior, a pessoa pode ficar um tempo um pouco maior dentro do crime que cometeu, mas ainda assim será salvo. Sempre Deus nos dará a oportunidade do recomeço. E aí eu vou terminar essa parábola, essa história, a explicação dessa parábola, com uma frase que está lá no livro Parábolas de Jesus, de Caibar Schutel, que diz assim: Deus não deseja a morte do ímpio, não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Confiemos sempre em Deus e procuremos sempre seguir os ensinamentos de Jesus. E agora, vamos fazer as vibrações. Vamos sentar bem tranquilos, bem calmos, bem serenos, sentindo a paz e o amor que nos envolve. Vamos exteriorizar energias em benefício daqueles que necessitam mais que nós. Vamos direcionar energia para o nosso planeta, que o nosso planeta tenha paz, harmonia,
principalmente nas zonas de conflito. Vamos vibrar para esta casa que nos acolhe, que nos dá sustentação. Vamos vibrar para todas as instituições que trabalham para o bem. Vamos fazer uma vibração para todos os nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, pelos nossos vizinhos e por todos aqueles com os quais nós temos contato no nosso dia a dia. Vamos vibrar pelas crianças e pelos jovens no sentido de seguirem os caminhos retos da vida. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Por aqueles que se detêm nos vícios em geral, especialmente aqueles que se ligam à droga, ao álcool e até aquele jogo que está na moda atualmente. Vibremos pelos nossos governantes e pelos governantes de todos os países, para que eles governem com justiça, responsabilidade e amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho sobre a face da Terra, pela paz e pela fraternidade de todos os corações. Vamos vibrar para que todos nós possamos cada vez mais aprender e viver os ensinamentos de Jesus. Vamos pedindo para uma vibração em aberto para aquela pessoa que precisa e vamos pedir licença para uma vibração para nós mesmos. E agora, vamos manter essa vibração, esse nosso pensamento elevado e vou passar a palavra para a Arlete para a segunda parte dessas vibrações. E assim, nesse momento de vibração de paz, de amor, nós estamos pedindo aos nossos amigos espirituais que visitem os nossos lares, renovando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as energias que aí estão. Vamos visitando os nossos quartos e retirando dele os miasmas, as formas, pensamentos, as tristezas, as mágoas e as preocupações. Vamos impregnar esse ambiente uma luz suave de amor, uma luz de credibilidade que nosso Mestre Jesus sempre nos acompanha, clareando os nossos pensamentos e sentimentos, envolvendo todas as pessoas que estão conosco no nosso habitat e que cada um tem o seu quarto, que nesse momento sejam renovados os seus pensamentos, suas atitudes, impregnando esses dormitórios com muita saúde e muita alegria. Caminhando pela nossa casa, vamos adentrar a nossa cozinha, onde nós preparamos os nossos alimentos, que eles tragam não somente a saciedade para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual. Pedimos aos nossos mentores que depositem sobre esses alimentos vibrações amorosas, de saúde, de recuperação, de restauro das nossas forças, de equilíbrio emocional também. E agora nós vamos pedindo aos mentores que nos acompanham que se dirijam às casas dos nossos vizinhos, que cada um possa receber aquilo que tem mais necessidade neste momento. Saúde, emprego, harmonia. Vamos visualizando os nossos vizinhos. E neste momento são visitados por esses amigos espirituais.
E agora nós vamos recebendo os nossos familiares. Principalmente aquele familiar que é mais difícil de convivência. Então, nós vamos abrindo a porta da nossa casa para que eles venham, sejam recebidos com um caloroso abraço. E vamos colocando-os num grande círculo. No centro desse círculo, os nossos animaizinhos de estimação. Vamos abraçando todos esses nossos familiares. Que a luz do Divino Mestre Jesus possa envolver a todos, levando até eles aquilo que eles têm mais necessidade. Mas que a gente seja sempre harmônico com todos eles. E agora, nos despedindo desses familiares, vamos nos sentando confortavelmente. E esta grande luz que vem do Mestre, vem sobre o alto da nossa cabeça, penetrando todas as nossas células cerebrais, neurônios, todos os filamentos. Vai descendo esta luz por todo o nosso sistema nervoso central, lentamente, descendo até a ponta dos nossos pés. E aí são retiradas todas as energias negativas. E vamos repor agora com energias positivas, voltando para o alto da nossa cabeça essa luz. E ela vai descendo lentamente pela nossa face, iluminando também todo o nosso aparelho fonador, os brônquios, agora, respiratório, os nossos brônquios, o pulmão, os alvéolos pulmonares, olha para o nosso sistema digestório, todos os órgãos do sistema digestório, estômago, pâncreas, vesícula, fígado, o estômago duodeno. E nesse momento, caso haja necessidade, trocar células adoentadas, substituindo-as por células sadias. Olha para o nosso sistema urinário, os rins, suprarrenal, bexiga, e agora para o nosso intestino. Também aí, se houver necessidade de trocar células adoentadas, substituindo-as por células sadias. Todo o nosso sistema excretor. E agora, nós pedimos que os nossos mentores fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, para que ela traga para dentro de nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento. Graças a Deus.
Mestre amado, agradecemos a oportunidade de trabalharmos e aprendermos nesta tua seara bendita. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Traga seu abraço caloroso para toda a humanidade, para que haja mais compreensão entre todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana para todos. Diná, Lisandra, muito obrigada por abrilhantarem o nosso Evangelho. Estejam sempre conosco. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado.